paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós trataremos da lição de número 7, datada para o dia 12 de novembro de 2023, que tem como tema a responsabilidade da igreja para com os missionários. Sim, nós temos o texto áureo que está em Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática diz que é da papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Nós temos aqui dentro do texto áureo e dentro dessa verdade prática uma aula inteira, riquezas assim extraordinárias, porque nós temos na palavra responsabilidade, é o cuidado, é aquele que assume a postura de fazer o que precisa ser feito, e a igreja ela tem uma responsabilidade com a obra missionária, ela tem uma responsabilidade com o campo transcultural, ela tem uma responsabilidade para com os povos não alcançados, e tudo isso, o campo transcultural, os povos não alcançados, a obra missionária, sim, só acontece por intermédio do missionário, por intermédio do obreiro. Não existe obra sem obreiro, então há uma responsabilidade, um cuidado, obrigações que a igreja tem que fazer, o que tem que ser feito por aqueles que fazem o que precisa ser feito, e a obra missionária precisa ser feita, sim. Então há uma responsabilidade, e essa responsabilidade não é só de enviar, essa responsabilidade não é só de pregar, o cara chegar lá e pregar, não é só pregar, não, essa responsabilidade, ela não é somente de enviar dinheiro, não, essa responsabilidade não é só saber se está tudo bem e tal, não, existe uma série de questões administrativas, questões no trato pastoral, questões no que tange a perspectivas de projetos para que o trabalho avance ao seu tempo, porque tudo tem um tempo também que acontece muitas das vezes diferente de como acontece na igreja local, onde uma certa estrutura já está acontecendo e as coisas vão fluindo um pouco melhor. Dentro do contexto de campo missionário, em muitos lugares, às vezes tem que se criar estruturas, buscar conhecer o idioma, estabelecer um vínculo, um relacionamento com as pessoas, para que daí a mensagem do Evangelho seja comunicada, seja compartilhada, para que ela seja feita com excelência e eficazmente, para poder as almas serem libertas e o nome do Senhor ser glorificado em todo lugar, por todos aqueles que são necessitados, porque Deus amou o mundo, né? O desejo do Senhor, o objetivo da obra missionária e evangelística é que as almas sejam libertas e o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Aqui dentro do contexto do texto áureo, o pastor Wagner Gabi, que é comentarista, pastor lá de Curitiba, comentarista dessa lição, nos traz Gálatas 6:10. E nós vemos aqui um contexto que é necessário nós olharmos para os domésticos da fé. Existe uma demanda dentro da nossa casa. Existe uma demanda dentro da igreja local, dos membros do corpo de Cristo que servem naquela igreja local. Existe uma demanda de ação social que vai abranger ali a comunidade onde a igreja está inserida. E existe também uma demanda missionária, uma demanda do missionário dentro da missão e uma demanda da obra que o missionário faz. Então, essa perspectiva da ação social, ela é ampla também e ela trabalha lado a lado com missões. Ação social não é missões, mas quem está fazendo missões faz também ações sociais. Sim, é normal, ali você vai estar no meio de sociedades, de comunidades que não têm um mínimo de dignidade. O Evangelho está aí também para proporcionar meios, né, para minimizar as angústias dos povos. Então, assim, mas o contexto de domésticos da fé, eu falei de ação social porque o texto traz de cuidar, né, lembra lá das viúvas dos gregos, né, dentro de Atos 6, aquele contexto onde foi separado os diáconos e os apóstolos ficaram na oração e na propagação da palavra. Então havia um cuidado da igreja com as demandas das pessoas. Então o missionário, ele é alguém que serve no corpo de Cristo.
Então, quando fala dos domésticos da fé, outra tradução fala da família da fé. Então, assim, nós somos a família de Deus, né? A igreja do Senhor. Então, primeiro é preciso ver as demandas do corpo de Cristo e daqueles que estão servindo o corpo de Cristo e servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, levando o nome do Senhor, ampliando os limites, as fronteiras do reino de Deus, né? Então a gente tem essa perspectiva aqui. O texto de 1 Coríntios nós tratamos na aula passada, é a leitura bíblica em classe, vale a pena voltar nesse contexto, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois, ou não diz certamente de nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito de vós recolhermos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. A igreja de Corinto, como eu falei, não estava sustentando Paulo. Paulo estava dando o alimento espiritual e ele está falando: olha, é natural que vocês nos concedam um alimento natural. Eu estou concedendo para vocês riquezas espirituais e vocês precisam também conceder riquezas, vamos dizer, o suprimento para as necessidades, as demandas da vida natural, né, da vida cotidiana, né? Porque aquele que prega que viva do Evangelho. Não é você querer enriquecer com o Evangelho, não é você querer explorar os irmãos, explorar a igreja, mas muitas das vezes as pessoas vão pregar e não recebem uma gasolina, vão pregar num culto de missões, é tirado uma oferta de missões, nem aquele missionário que faz o trabalho com outros grupos, com outras pessoas, ele recebe uma ajuda para continuar fazendo o trabalho, para continuar comprando livros, para continuar estudando, para continuar se dedicando à obra missionária e para continuar ajudando quem está lá no campo, ele não recebe, e também a oferta que é levantada naqueles cultos, naqueles congressos de missões, também não chega em missões, às vezes é destinada em outras áreas onde também é considerado missões. Isso precisa ser revisto, né? Então nós entendemos aqui que quem prega, que viva do Evangelho. Sim, há uma distorção muitas das vezes, né? E a gente vê as pessoas confundindo o que é um missionário, confundindo um missionário com um pedinte, né? Confundindo um missionário com um mendigo, com aquele que fica sempre contando miséria. Não, as demandas às vezes do campo são sofridas. Se você contar as necessidades das pessoas, isso pode motivar, mover o coração de muitas pessoas, mas nós estamos aqui não para ficar comunicando derrota. Não é um coitadinho, é alguém que está se doando e às vezes está numa condição difícil. E ali Paulo fala em Romanos 12, 13, que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades. As demandas são muitas, né? E às vezes a gente pede oração, não está falando, ai, coitado de mim, ora por mim. Não, você pede oração porque você precisa de alguém que te ajude. A igreja é um corpo e unida ela é mais forte, te ajudar, né? Às vezes nas muitas demandas que se apresentam no campo missionário. E Paulo ainda vai enfatizar isso em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E isso acontece muitas das vezes, na grande maioria das vezes, por intermédio da igreja. Por quê? Porque Deus, ele quer comunicar, ele quer agir na terra por intermédio da igreja. Os anjos queriam participar da grande comissão, da obra evangelística, mas isso foi concedido à igreja. A chave foi concedida a Pedro, não que ele fosse lá o papa ou a pessoa mais importante, mas no sentido de que foi concedido à igreja, àqueles homens ali, aquele colégio apostólico, para poder avançar, fazer a obra do Senhor, para poder continuar
indo à frente, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está avançando. Deus age por intermédio da igreja. Deus não precisa da gente. Não somos nós que estamos fazendo uma grande obra, é Ele que está fazendo uma grande obra e nos permite participar, nos dá esse privilégio de poder participar. E não só aqueles que vão, como nós falamos na aula passada, mas também aqueles que investem, aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que trabalham em toda a logística envolvida no crescimento do reino de Deus, né? Assim, nós vamos ver que é uma responsabilidade da igreja o cuidado integral, não é com uma parte, é com toda a vida, com o envio, com o cuidado, com a ida, com o retorno do missionário, né? E ali Gálatas 6:2, eu me lembrei desse texto, diz que levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei as leis de Cristo. Bem, a lei de Cristo se resume no amor. O amor que Deus manifestou primeiro por nós e que agora o Senhor nos convida a manifestar às almas perdidas. Sim, levai as cargas um dos outros. Nós precisamos visualizar aqueles que estão precisando de ajuda para levar as suas cargas. Tem gente que está fraca na fé e ali a gente ajuda com a palavra, com um aconselhamento, com oração, com jejum, mas também tem gente que está avançando e que precisa de um suporte, ainda que seja bem preparado, bem treinado, capacitado, enviado, tudo nos conformes, vai precisar de ajuda para levar a carga espiritual de um pastor, a carga espiritual de um dirigente, de um evangelista, a carga espiritual de um missionário que está no fronte da batalha, né, diante ali das almas, com embates culturais e diversos outros, é muito grande. A guerra espiritual é muito grande. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros a fazer aquilo que precisa ser feito. Na introdução, nós vamos ver, eu já comecei trazendo alguns conteúdos para agregar, né, na lição. A gente sempre não fica muitas das vezes lendo a lição, acreditando que tem muito material bom, muitas aulas ministradas na internet boas, muito boas, com muita riqueza, e também você que está estudando para ministrar a aula na sua igreja local, eu creio que Deus está te preparando, te capacitando. Então o nosso comentário aqui, a explanação que nós trazemos na Alfa e Ômega é tão somente para ajudar, para contribuir para a edificação dos irmãos, para que vocês possam trazer um conteúdo ainda mais rico, ainda melhor para a edificação dos irmãos nas suas igrejas locais. Então, portanto, nós não ficamos muito presos, pegamos o assunto, textos, partes do comentário, versículos, às vezes trazemos os originais para agregar o conteúdo. Na introdução nós vamos ver o pastor Gabi falando que o cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando, cuidando deles enquanto atuarem no campo e também até encerrarem suas carreiras são atribuições da igreja, né? E a igreja precisa cuidar do missionário, precisa cuidar da esposa do missionário, precisa cuidar dos filhos do missionário, sim, da família, de tudo que envolve a vida do missionário e o que ele há de realizar aonde ele estiver, né? Então, como nós vimos, há uma demanda muito grande. O Senhor Jesus fala que os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros, e que há uma demanda infinita no campo missionário. O pastor local ele precisa identificar esses vocacionados, os capacitar, investir nessas pessoas. A igreja é formada por pessoas. Nós precisamos investir em pessoas. O crescimento de uma igreja local está ligado diretamente à obra missionária, ao investimento em pessoas, porque são pessoas que fazem o reino de Deus crescer. O reino de Deus é composto por pessoas. Deus amou pessoas e não placas, e não prédios, e não bens, e não caixas. Não. O Senhor amou pessoas, então é em pessoas que precisam ser investido, né? Investimento em pessoas para que essas pessoas estejam aptas a realizar, né? E a igreja realizar o chamado do Senhor. E a igreja, ela é o sistema de apoio, né, que Deus desenvolveu para que o missionário pudesse avançar, ir
além do começo até o fim da realização do propósito. E muitas das vezes nós vamos ver que o trabalho, o resultado do trabalho missionário não é imediato. Às vezes nem acontece na geração daquele missionário, ele planta para que outro venha regar e outro venha colher, né? Então, assim, geralmente não traz retorno financeiro, muito pelo contrário, acreditam alguns que é uma despesa, mas também não é um investimento, é uma semente que é lançada e que, por certo, ainda que seja necessário morrer, né, perder para algumas coisas, ela há de germinar e há de gerar muita vida, né? Então há uma necessidade de um apoio, de realizar esse trabalho. Tem que ter fé quem envia, tem que ter fé quem capacita aquele que foi enviado, tem que ter fé quem sustenta, tem que ter fé para ir, tem que ter fé para continuar. É na perseverança, né? É na perseverança. Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 58 ali, né? Que nós devemos perseverar no Senhor, porque o nosso trabalho nele não é em vão. Ele está falando no contexto do arrebatamento, do fim das coisas, mas enquanto o Senhor não vem, nós precisamos ser constantes, firmes, abundantes em toda boa obra de Deus, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Então nós precisamos dessa perseverança, dessa constância de continuar fazendo. E a igreja, ela está dando esse suporte para que o missionário continue ali, muitas das vezes desanimado com as coisas que estão acontecendo, sem ver o resultado do fruto da colheita ali, mas não, a igreja está incentivando, a igreja está investindo, a igreja está orando, a igreja está criando o suporte, né? E investindo, né? Investindo, como nós falamos, de diversas formas. Eu vou trazer alguns pontos aqui que são até controversos. Todo mundo faz culto de missões, mas eu sempre tenho falado que a igreja não deveria ter culto de missões, não como ele é colocado para nós, né? O culto de missões, não. Todo culto deveria ser um culto de ensino, todo culto deveria ser um culto de libertação, todo culto deveria ser um culto de avivamento, todo culto deveria ser um culto de libertação, todo culto deveria ser um culto de missões, todo culto deveria falar da obra a qual a igreja foi comissionada a realizar, que é buscar as almas perdidas em todos os cantos da terra, né, os 4 cantos da terra, né, pregar o evangelho a toda criatura. Então, poderia ter sim um investimento sobre missões. Dizem no mundo coach que quem não é visto não é lembrado, né? Que quem não é falado, não é comentado, não é lembrado. E muitas das vezes, usando talvez esse que não seja o melhor exemplo, mas fica bem na cabeça das pessoas, muitas das vezes missões não está no pensamento, no coração do senso comum, dos irmãos da igreja de uma forma geral, porque as lideranças não estão trabalhando com esse tema como ele deveria ser trabalhado, né? Então, para isso, nós vemos muitas das vezes que é criado o culto de missões, nós vemos muitas das vezes que é criado o trabalho de carnê missionário. É válido? Claro que é válido. As feiras de missões para contextualizar nas culturas, colocar comidas típicas, levantar recursos para enviar para o missionário. Sim, ações promocionais para arrecadar fundos, lava-jato, marmita, entre tantas outras coisas. Por quê? Porque às vezes tem uma demanda, né? Vamos levantar um recurso para poder comprar uma moto para o missionário. Se for para isso, usa nisso. Ou para pintar a casa onde o missionário está morando. Eu conheço uma família missionária que foi feita uma campanha usando a foto dela, que era para fazer a reforma da estrutura da casa onde eles estavam morando, que iria funcionar ali também uma escola, entre tantas outras coisas dentro do projeto que eles estavam. Colocaram a imagem daquela família, usaram a figura daquela família, e quando o irmão questionou acerca dos recursos, se já tinha alcançado a meta, ele foi colocado como um mercenário.
que ele não deveria se preocupar com aquilo, sendo que tinha pessoas que queriam investir, continuar investindo no trabalho, mas investir específico. E o dinheiro, conforme a gente ficou sabendo, nem foi investido naquilo que foi pedido. Isso gera um descrédito para quem está realizando o trabalho, né? Então, assim, se pediu para uma coisa, tem que ser investido em uma coisa. Pode-se levantar ofertas alçadas para coisas específicas? Claro que pode, deve ser feito. Falei de carnê, falei de feiras, falei de festividades, falei de conferências missionárias. Fazem-se muitas conferências. Conferências vem de conferir. Conferir se confere o que está sendo feito, né? Então, assim, para fazer uma conferência, um congresso, congregar as pessoas ao redor de um tema, né, do tema de missões, para conscientizar as pessoas e elas possam também estar investindo o seu tempo em oração, investindo suas lágrimas, sentindo a dor dos povos não alcançados, da igreja perseguida e daqueles que estão fazendo e cumprindo o índito do Senhor, mas também investindo suas finanças para que ali isso venha chegar àqueles que estão fazendo o trabalho. Só que deveria também sair recursos do caixa da igreja, dos dízimos das ofertas. A igreja deveria ter a obra missionária como uma prioridade e investir nisso. Faça tanto com o caixa da igreja, mas muitas das vezes precisa levantar uma cantina, precisa levantar um carnê, precisa levantar outras coisas como sendo a fonte principal das contribuições missionárias, e não era para ser assim. A fonte principal de responsabilidade da igreja, que é prover o sustento, né, prover a contribuição para quem vai ser enviado ou para quem já está no campo, porque existem igrejas que não têm condições de enviar um missionário, mas vão investir em quem já está no campo trabalhando, vão contribuir para quem está no campo trabalhando avance, né, através de parcerias de igrejas, de departamentos de missões ou parcerias com agências missionárias, né, e vendo também essa necessidade de que quando um obreiro ele é enviado, a responsabilidade financeira é da igreja, mas isso não impede que diante das muitas e infindáveis demandas do campo, o obreiro também ele possa buscar sim o seu sustento, ele com a sua rede de relacionamentos, com familiares, com amigos, com outros empresários, com outras igrejas parceiras. A igreja vai estar dando o sustento dele, a igreja vai estar contribuindo com o trabalho que ele vai investir, vê que são coisas diferentes, o sustento do obreiro e de sua família e o recurso para ele investir no trabalho. E também pessoas que possam contribuir, né, para que esse obreiro tenha lá uma válvula de escape caso haja uma emergência. Muitas das vezes nós nos encontramos em meio a lugares que podem estar em situação de guerra civil, de ataques, né? Eu estive na África algumas poucas vezes e alguns países são literalmente uma bomba relógio. Tá bom hoje, mas amanhã pode haver um conflito, pode haver uma invasão, como por exemplo estava tendo no norte de Moçambique, né, descendo da Tanzânia, um grupo ali extremista muçulmano estava atacando várias vilas, bem como outros lugares, não só ali. Existem contextos mais variados, eu apenas citei um, e o missionário ele tem que ter ali junto da igreja ou junto da agência condições de se locomover, de se deslocar, de ter uma saída de emergência, de ter uma demanda para áreas das mais difíceis que pode acontecer, como por exemplo a questão da saúde, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas irmão, a pessoa vai poder doar de todas essas formas. Hoje ficou uma aula um pouco mais técnica, continuação da aula passada, tá? Mas o irmão pode doar roupas também, sim. As pessoas podem doar Bíblias. Eu vou ver se eu acho as fotos, colocar no vídeo aqui. Nós tivemos a oportunidade de doar Bíblias lá em Moçambique, e através do projeto Missões em Chamas, com o evangelista Abílio Rosário, doando Bíblias sempre enviadas pelo interior do estado do Espírito Santo. O projeto buscava abraçar cerca de 100 vilas e distritos que não tinha
igreja evangélica ou que não tinha uma força, uma expressividade da igreja ali, buscar ajudar com alimentos, sim, por que não? Medicamentos, em muitos lugares as pessoas precisam de medicamentos básicos, como era o caso lá na África, né? Bens de higiene pessoal, já enviamos contribuições para comprar higiene pessoal no Vale do Jequitinhonha, material escolar, como também contribuímos lá em Uganda, e tudo isso com o auxílio, o suporte da Igreja do Senhor, dos irmãos que estavam ali investindo material escolar, mas também uniforme, calçado, roupas das mais diversas. Pudemos levar uma gravata para os irmãos da igreja lá em Morumbala, na divisa com Malau, em Moçambique, mas nem sempre dá para levar roupa. No Paraguai deu para levar, mas para a África não dava para levar, deu para levar as gravatas, mas não dava para levar os ternos, as malas. Tem lugares que precisa, os irmãos são carentes, se você puder abençoar assim, faça, mas tem lugares que não dá para levar, então vai o recurso, e o recurso pode ser investido nisso também, porque essa pode ser uma demanda básica de pessoas que estão lá da comunidade, da igreja, do obreiro, né? Então isso tudo pode ser uma forma de se investir também. O investimento, ele não deve ficar somente na área financeira, ele deve ampliar, ele tem que ter uma base no caixa da igreja, deve ser feito ações onde se busquem mais recursos, pessoas podem investir, pode, você pode fazer o trabalho através de uma agência, pode, uma empresa pode estar investindo pesado com recursos, criando projetos para desenvolver, patrocinando projetos para desenvolver o crescimento evangelístico e o avanço da obra missionária? Pode, mas quem envia é a igreja. É a igreja que percebe, que levanta, que separa o vocacionado e que o envia com o propósito de fazer a obra do Senhor, né? E aí tem esses outros suportes. O missionário deve também buscar algumas agências missionárias, como a AAM, que é a Missão para o Interior da África, a MIAF. Ela trabalha com os seus missionários buscando seus próprios recursos, e esses recursos vão ser a partir da igreja local e outras igrejas parceiras, né, que vão estar investindo no sustento mensal daquele missionário e busca para outros projetos que eles vão desenvolver independente de onde eles estejam, né? E ali tem missionários que estão dentro de escolas dando aula para filhos de missionários, tem missionários que estão pastoreando outros missionários lá dentro mesmo, tem missionários que estão dirigindo, pilotando aviões para levar mantimentos para outros missionários que estão em vilas. A demanda é muito grande, é muito amplo as possibilidades de trabalho, e tudo isso se faz com o dinheiro dos crentes, com o dinheiro da igreja, com a prosperidade que Deus permitiu para o seu povo através do trabalho, através das bênçãos que Ele tem derramado sobre aqueles que buscam ser fiéis ao que o Senhor entregou. Mas, ainda assim, esse investimento ele não pode ser feito somente financeiramente. O investimento, ele estende-se à vida e à família do missionário. Esse investimento, ele precisa alcançar todas as áreas, integralmente, né? Nós vimos na verdade prática, né? O missionário ele precisa ser pastoreado, o missionário precisa ser aconselhado, o missionário precisa ser ouvido, né? Nas suas demandas, nas suas dificuldades. Conversas com a liderança, e hoje pelos meios de comunicação isso é muito facilitado, né? A gente tem ali o Zoom, você tem a ferramenta do WhatsApp, você tem a ferramenta do Facebook, do Instagram, tantos meios de comunicação onde você vai se comunicando com a liderança, e a partir disso a liderança vai sabendo das suas demandas, as lideranças vai sabendo das suas necessidades, das suas frustrações, mas também vai dando estratégias, vai orientando nos planejamentos e também contribuindo com orações, aconselhando, estimulando a perseverança. Mas muitas das vezes os pastores sequer respondem o WhatsApp, os pastores não ligam para o missionário, então não há um link, né? Perde-se muitas das vezes o link entre o missionário e a igreja local, que é feito através da liderança, porque o pastor ele vai trazer esse relatório que muitas vezes
o missionário está trazendo para ele, às vezes em conversas, ou até mesmo, às vezes, compartilhando fotos, compartilhando vídeos e fazendo também, né, como nós estamos preparando aqui o nosso boletim informativo, né, o missionário, desse tempo que nós temos ficado, um processo ainda de adaptação aqui nos Estados Unidos. Muitas das vezes uma ligação. Eu estava esses dias me deslocando aqui de um lugar para o outro. Parei porque uma irmã lá de Vila Velha, essa irmã ela investe, ela é uma senhora de idade que cuida de outra idosa, mas ela está sempre investindo, ela está sempre orando, ela está sempre mandando mensagem, e ela ligou e aquilo me deu uma alegria no coração, um estímulo, saber que do outro lado tem gente segurando a corda. É importante, né? Uma ligação, uma palavra de ânimo, né? Muda o dia de um missionário, cria um vigor, um estímulo para que ele avance diante das limitações que são apresentadas, né? Muda a vida de um obreiro, né? Alguém que em meio a tantas situações está com a mão no arado, agora tem as suas mãos fortalecidas, né? Para poder continuar no trabalho. Lembrando que nós estamos fazendo uma grande obra, não podemos descer, ainda que numa mão tem uma espada para guerrear e na outra uma pá para trabalhar, nós não podemos descer. No final as pessoas vão perceber que o Senhor é quem fez isso, conforme está relatado no livro de Neemias. A colheita, ela vem, com certeza ela virá, talvez não de imediato, mas a palavra do Senhor ela não volta vazia, e o que nós plantarmos com lágrima, um dia colheremos com alegria. E isso não só quem está fazendo, mas aquele que está investindo em oração, aquele que está investindo financeiramente e aquele que está investindo o seu tempo, sua vida em dizer: não tenha a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o chamado ministério a qual Deus me designou. E ai de mim se não pregar o evangelho, mas eu quero fazer isso com alegria. Ei, igreja do Senhor, ei, liderança, não solte a corda, ajuda aquele que está fazendo a obra missionária a perseverar, fazendo, pregando e com alegria. É claro que isso tudo tem uma série de demandas, né? A gente vê essas aflições, essas angústias e acha que o missionário é só chegar e pregar. Não, não é só chegar e pregar. São muitas demandas, né? Muitas demandas, infinitas demandas que existem na vida missionária. Paulo chega a falar em 2 Coríntios 11, 23. Eu vou ler, o finalzinho é o foco, mas acompanhe comigo aqui. Eles são ministros de Cristo? Eu estou falando meio que fora de mim. Eu ainda muito mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas das vezes. Veja que tudo isso ainda, muitas das vezes, as pessoas são submetidas. Diego, mas você está nos Estados Unidos, meu carro foi roubado aqui nos Estados Unidos, um dos lugares mais seguros do mundo. Crianças são sequestradas, há um alerta, um barulho estridente que vem no telefone aqui no meio do Texas. Não existe lugar seguro senão no centro da vontade do Senhor, na presença de Deus e fazendo aquilo que Ele quer. Em cada lugar, de uma forma diferente, terão seus riscos, suas demandas, suas bênçãos, suas facilidades, suas dificuldades. Não coloque um lugar como mais fácil que o outro, porque só quem está naquele lugar é quem sabe as alegrias que goza e as dificuldades também que tem que enfrentar, né? Então Paulo já está falando, em prisões muito mais, em perigos de morte, muitas das vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos do gentio, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Aí é terrível. Trabalhos e fadigas, em muitas vigílias, em fome, em sede, em jejum muitas das vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem é que enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandalize que eu também não me abrase? Se convém me gloriar, eu vou me gloriar no que diz
respeito à minha fraqueza. Paulo está falando que ele padeceu muitas aflições, muitas dificuldades, muitas necessidades, mas que ele também era um ser humano, que ele tinha suas limitações emocionais, que ele tinha suas limitações e suas dificuldades, que Deus sustentou ele em meio a tantas privações, mas que ele também tinha coisas ardendo dentro dele que o inquietavam, como inquietam a todos os seres humanos, né? A nossa alma cansa, a nossa mente fadiga, o nosso espírito, ele está fortalecido pelo Espírito do Senhor, mas nossos sentimentos são abalados, como de todos. Eu estou falando de Paulo, o maior missionário que já teve, né? Então, nós vamos ver que há uma necessidade de cuidar também da alma, dos sentimentos, das emoções, e muitas das vezes, por essa falta de comunicação, da liderança, nós tivemos um contato com um missionário em um país da América Latina, que o pastor enviava ali a oferta de pouco mais que meio salário mínimo e nunca preocupou em saber se ele estava bem, se a família dele estava bem, se a esposa, se a filha dele que tinha um problema de vista estava bem, nunca se preocupou com ele. Isso é muito triste, né? E muitas das vezes que um missionário volta antes da hora para casa é por falta de comunicação, por dificuldades na comunicação, por quebras. Eu conheço uma família que voltou antes da hora da África porque houve um rompimento na comunicação por parte da agência que estava enviando, não conhecia o trabalho transcultural, não conhecia as demandas locais e legais do país e ali criaram uma série de empecilhos e mudaram aquilo que tinha sido combinado antes do envio daquela família. Então isso gera muitos problemas, entendeu? Então assim, muitos desses problemas é por má comunicação e também tem os problemas de não adaptação. Nós estamos aqui agora há 6 meses aqui nos Estados Unidos, você tem que se adaptar com o idioma, você tem que se adaptar com a cultura, e no Texas aqui são muitas culturas, né? É cultura de vários países da América Latina, é cultura de indianos, cultura de coreanos, cultura de japonês, cultura de chinês, cultura de iraniano, cultura de iraquiano, sem contar a cultura dos americanos. São muitas culturas, né? Se adaptando ao clima, se adaptando à comida, se adaptando às distâncias para tudo, se adaptando à dificuldade de locomoção, às dificuldades de logística, se adaptando... Ah, mas tem tudo à mão. Tudo é mão, tá na mão, mas é difícil, é caro, a limitação de recursos, a corrida, a vida é fadigante que te consome em meio a ter que levantar tendas para poder estar ali criando o contexto da família. Não são muitas, a corrida pela documentação, a saúde dos familiares que não tem um suporte, como muitas vezes nós reclamamos do suporte público que o Brasil tem. Não, a saudade dos familiares, a saudade dos amigos, a saudade dos irmãos, a saudade da igreja local. Tudo isso vem num momento de adaptação que é muito complexo, e eu falei alguns exemplos aqui da nossa limitação um pouco. Imagine você em contextos de pessoas que estão passando muito mais privações em outros lugares, onde a adaptação ainda é um pouco mais gritante, né? A comida é muito diferente, o idioma é muito diferente, pessoas que foram rejeitadas na África por conta da cor de pele, o muzungo, né, como eles nos chamavam lá em Uganda e Moçambique, homens brancos, né? Há uma separação. Existe uma história de uma irmã que estava com seu esposo fazendo um trabalho na Amazônia, só que as emoções dela foram turbando ela não conseguiu se adaptar, sabia que Deus a havia chamado, o esposo dela ficou triste, ela extremamente frustrada porque teve que voltar, porque as suas emoções foram consumidas. Mas depois de anos, aquele homem pregando em um congresso teve a alegria de ver no meio da plenária se levantar uma jovem que havia sido evangelizada enquanto criança por aquela família, por aquela mulher. Uma semente foi lançada naquele tempo que ela estava ali fazendo. Deus, ele tem um controle de tudo. Se você, infelizmente, que está vendo essa aula, teve que voltar do campo antes da hora, seja por dificuldade de comunicação, seja por
má adaptação, seja por qualquer outra questão que possa ter acontecido, se você conhece alguém, Deus está no controle de tudo. Ele pode abrir outra oportunidade para você, Ele pode abrir uma outra oportunidade para aquela pessoa que você conhece voltar para o campo. E se não, saiba que aquela semente ela foi lançada e que o investimento que fizeram em você não foi perdido, não foi em vão, e que você muitas das vezes não fracassou. Tem pessoas que sim, fracassam, naufragam na fé e aí o trabalho não vai à frente. Mas muitas pessoas, elas passam por situações das mais diversas, acham que fracassaram, mas no final das contas, tudo aquilo, aqueles dias estavam contados pelo Senhor e nada saiu do controle, do domínio do nosso Deus, né? Então nós vamos ver que o processo de adaptação é complexo e que a comunicação precisa ser bem feita com essa liderança. Por favor, pastores, não abandonem os seus missionários no campo. Mandem mensagem no WhatsApp, respondam o WhatsApp dos seus obreiros, se comuniquem, né? Eles são parte do corpo junto contigo. Cresce a cada dia o número de pessoas que estão entrando em depressão, né? Obreiros, pastores que se suicidam, missionários, o número de loucos nos Estados Unidos, em sua grande maioria, são de pessoas relacionadas à religião, né? Só cresce a cada dia números alarmantes, o número de pessoas que têm ataque cardíaco por pressões das mais diversas, de quem está à frente do trabalho, quem está à frente da obra, quem está avançando como missionário muitas das vezes está. Missionário tem esposa, missionário tem filho, filho tem que estudar, filho tem que se vestir, tem que brincar. Essas crianças precisam de um lugar, bem como a esposa ou o adolescente, né? A adolescente, às vezes o jovem, que é filho, que é filha do missionário, precisam de um lugar digno para morar, né? Um lugar seguro, com um mínimo de estrutura, condições básicas de higiene, de alimentação que seja saudável, nutritiva. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando que a vida de um missionário é uma festa, eu não estou falando que ele tem que ter o melhor. Claro que você tem que proporcionar algo que seja para minimizar as angústias que o missionário já vai ter no campo. Ele já abandonou tudo, nós acabamos de falar de muitos processos de adaptação, para estar no centro da vontade do Senhor, independente de onde ele esteja, independente de ter condições ou não ter condições, ele estará padecendo dentro de si por ter deixado para trás as coisas que para trás ficam, para agora viver o propósito de Deus. Então, proporcionar condições dignas para o missionário é uma obrigação da igreja e faz parte do cuidado integral, né? Isso através de recursos, isso através de saber as necessidades, o ambiente aonde o missionário está inserido, né? Ali, para que ele não fique muito deslocado, nem para mais e nem para menos diante da sociedade onde ele está vivendo. E é uma necessidade de cuidar também de uma perspectiva de ida e volta do missionário, né? O missionário ele não pode ficar muito tempo sem voltar à base, sem voltar ao seu país, para poder compartilhar, para que os irmãos o vejam, para que ele compartilhe de experiências, mas principalmente para cuidar da saúde, fazer exames odontológicos, exames médicos, para que tenha um contato dele e dos filhos, da esposa, com os familiares. Isso tudo precisa ser visto previamente, junto com a igreja, organizado, uma agenda, e isso é investimento, isso faz parte da obra também. Não tem missão, não tem obra sem obreiro. Precisamos investir nas pessoas, isso é importante, cuidar das pessoas, né, para que ele possa descansar e também levantar outros mantenedores. Se a igreja está tendo condições de enviar um bom recurso, ótimo, isso vai dar dignidade, vai dar mais tempo para o missionário se dedicar àquilo que ele precisa fazer. E se não está, mesmo se tiver, o recurso que vier a mais, se o missionário for idôneo, aquele que está ali prestando um
relatório, que está fazendo, que mesmo sabendo que tudo tem um tempo, está ao longo ali do planejamento desenvolvendo um projeto que o Senhor estabeleceu para ele, ele vai investir recursos em outros projetos, no avanço e no crescimento do reino de Deus, e ali são demandas muitas, né? O missionário ele pode se capacitar no campo, ele pode fazer uma capelania, ele pode trabalhar com um curso que pode abrir portas para ele estar atuando em áreas diferentes nos lugares onde ele está. Enfim, são muitas demandas e muitas possibilidades que abrem a porta, e à medida que os recursos são enviados, através de questões logísticas, comprar bíblias, investir em capacitação teológica daqueles que estão ouvindo, já levantando, né, outros obreiros, como Paulo chegava, levantava obreiros para que ali ficasse, para que ele pudesse avançar. Então, essa parte no que tange a ida, a estadia e também ao retorno, e esse retorno ele precisa de um tempo para que depois o missionário possa voltar ao campo revigorado para dar continuidade ao trabalho. Paulo se preocupava com isso. Paulo se preocupava com a saúde emocional, Paulo se preocupava, ele falou, será que nós não nos abrasamos também? Ele se preocupava com a saúde física dos seus obreiros. Erasto ficou em Corinto, e eu deixei Trófimo, tá? Trófimo queria continuar avançando, mas ele estava doente em Mileto. Mileto, segundo alguns acreditam, era o lugar onde tinha um dos melhores recursos médicos da região. Então Paulo estava enviando o seu missionário para o lugar onde era o melhor lugar para ele ser tratado, cuidado, né, para poder depois voltar. Trófimo era alguém fiel, levava as ofertas, buscava fazer a vontade do Senhor, né? Ali Romanos 12, 11 vai dizer, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós não podemos ser vagarosos no cuidado para com os irmãos, e principalmente para aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, os missionários, os pastores. Zelai pelos vossos pastores, ele tem zelado pela vossa alma. Eu ainda acho aqui interessante, e a gente já está caminhando para o fim dessa aula, né? Porque alguns dos assuntos da revista, até para que seja mais enfático e você leu por certo, eles ficam repetitivos, e a gente tentou agregar nessas duas aulas que estão falando aí praticamente os mesmos assuntos, né? Paulo vai falar aos Filipenses 2,25 bem assim, eu julguei com tudo necessário mandar Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates. Irmão é cooperador no combate ainda, está na guerra. Vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todo. Eu estou enviando aquele que vocês enviaram para prover as minhas necessidades. Pois tinha muita saudade de todos vós. Epafrodito estava com saudade dos irmãos. Os irmãos enviaram ele, mas ele estava com saudade. Então Paulo estava preocupado com o retorno. E estava muito angustiado de que tivesse ouvido que estava doente. O irmão ficou doente no campo. E agora estava voltando. Tivemos um missionário que estava no Senegal, voltou para fazer um tratamento de câncer no Brasil. A esposa de um missionário de Moçambique voltou para fazer um tratamento no Brasil. O outro filho de missionário estava com um problema de hormônio, foi levantado numa campanha, o irmão fez o tratamento lá no Quênia mesmo. Mas é um cuidado com a saúde do missionário. É uma demanda, é uma necessidade, nós precisamos atentar para com isso. Paulo estava atento com isso, de fato esteve doente e quase morreu. A irmã, esposa do pastor no Paraguai, teve um processo que quase entrou em depressão. O filho passou por muitas limitações. Nós temos dificuldades mais extremas, nós precisamos voltar os nossos olhos para as pessoas e para a demanda das pessoas. Não é só o número dos resultados que eles vão trazer, não. São as pessoas que Deus designou, elas são importantes e elas vão levar aquele que é mais importante, que é o Senhor Jesus, para outras pessoas, né? Então, assim, falando de Epafrodito, que esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim. Olha a preocupação de Paulo com Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei o mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijais, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a
falta do vosso serviço. Tem gente que vai fazer até o que o outro não quis fazer para suprir a necessidade de quem está carente, quem está demandando ali, como era o caso de Paulo, e Epafrodito foi suprir. Meus irmãos, ore por nós para que, como aconteceu aqui, em breve nós possamos estar com vocês, louvando o nome do Senhor, matando a saudade, compartilhando do que Deus tem nos permitido viver aqui e em outros lugares onde nos levou e eu creio há de nos levar. Ore por nós para que Deus Ele nos possibilite, abrindo a porta através das documentações, a porta para pregar o Evangelho, a porta da estrutura logística, para que assim nós possamos avançar e o reino de Deus avançar junto. Eu digo, ore por nós, não somente por nós que aqui estamos, mas por todos aqueles, e me coloco como um representante desse, pedindo, rogando as vossas orações, para que vocês orem por aqueles que estão entre as nações onde a igreja é perseguida, para que vocês orem por aqueles que estão entre as nações onde é considerado povos não alcançados, com menos de 3% de cristãos, ali da janela 10/40, que nós vamos trabalhar mais à frente. Nós vamos falar sobre aqueles que estão levantando tendas. Ore por aqueles que precisam trabalhar para que o trabalho, para que a obra missionária, o trabalho missionário venha se desenvolver. Ore pelos missionários, ore pelos evangelistas, ore pelos pregadores, ore pelos pastores, ore pelos mantenedores, ore por aquelas almas que precisam ser alcançadas. Ore pelos dirigentes das igrejas, pelos pastores presidentes, ore também pelos departamentos de missões, ore para que haja um despertamento não emocional, mas verdadeiro dos vocacionados, para que eles se levantem e digam, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Continuemos orando uns pelos outros. Vamos cuidar de forma integral daqueles que estão fazendo a obra. Vamos continuar orando, investindo, também jejuando, para que Deus possa guardar, livrar, sustentar e usar poderosamente aqueles que se levantaram e que com belos pés sobem sobre os montes para anunciar o Evangelho da paz. O pastor Wagner Gabi traz na conclusão que nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer diferença na vida deles, na vida de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, os nossos joelhos estarão dobrados, o nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Eu me lembro de uma irmã que andava com um carrinho de mão, cheio de doações, lá no interior de Minas Gerais. E ela vendia aquelas doações para levantar recursos para enviar para o missionário. Ou pegava muito daquelas roupas e enviava para os missionários, fazia bazar, fazia costuras de bolsas, customizava bolsas com o nome do projeto que iria chegar lá no campo missionário. Essa irmã saiu lá do interior, está fazendo enfermagem, está se capacitando como alguém que pode cuidar de vidas, cuidar do corpo, cuidar da alma, pregar o Evangelho. Chegou em São Paulo, ampliou ainda mais a perspectiva, o amor por missões cresceu, o passaporte brotou na mão dela, daqui a pouco ela está alcançando as nações e avançando. Aquela que sempre amou, que sempre orou, que sempre se mobilizou e mobilizou os outros para fazer por missões, agora o papai está chamando e Deus pode fazer isso também com você. Deus em Cristo te abençoe, eu te espero na semana que vem. A paz do Senhor.